Olá! Vamos continuar a leitura do livro Cartas de Cristo. Estamos lendo a carta 6, sobre o cristianismo. Agora passo a falar de assuntos mais terrenos. Enquanto lê as páginas seguintes, observe o que ocorre com o seu humor ou seu sentimento de bem-estar. Este é um exercício para reconhecer o que acontece na consciência enquanto mudam os seus pensamentos e você utiliza um novo conjunto de palavras. Por favor, leia as próximas páginas com muito cuidado, seja você um cristão praticante ou não, e resista se você tiver uma forte tentação de saltá-las. Anote suas respostas, ideias, sentimentos e, sobretudo, qualquer mudança de sentimento, seja de depressão ou de prazer. Anote o número da página onde as palavras começarem a melhorar seu ânimo e a levá-lo para um plano superior de paz e felicidade. Este é um exercício dos mais importantes. Se não o fizer, você continuará lendo a respeito da consciência sempre, porém nunca alcançará uma profunda compreensão do que é a energia básica da sua existência, da matéria, do corpo e do ambiente, dos acontecimentos de sua vida, de seu humor e de suas aspirações espirituais. Você não chegará a compreender que a consciência é a totalidade, tudo em sua existência e experiência, até que observe como as ideias e opiniões podem elevar ou baixar as frequências vibratórias de sua consciência. Desejo que você se torne consciente das palavras que utiliza em sua vida diária, a qualidade de vida que elas criam para você e o impacto que elas causam sobre os outros, elevando os seus ânimos em paz e alegria ou deixando-os deprimidos e esgotados. Além disso, é minha sincera intenção alcançar aqueles de vocês que atualmente estão vinculados à religião cristã, que estão lutando com o condicionamento religioso passado ou presente e encontram dificuldades para se livrar de suas percepções dos dogmas, a fim de se moverem livremente nas frequências vibratórias mais finas de um conhecimento espiritual superior. Talvez você tenha medo de ser condenado simplesmente por ler estas páginas. Ainda assim, elas o atraem fortemente e você sente intuitivamente que está lendo sobre a verdade da existência, que não foi ensinada por seus líderes religiosos. Você está dividido entre sua necessidade imperiosa de conhecer a verdade e o temor de desgostar a Deus, seja qual for a forma pela qual o percebe na atualidade. Eu, o Cristo, estou muito consciente da angústia que estas cartas causam a muitas pessoas sinceras e desejo conduzi-las além de sua inquietude até a perfeita paz mental e alegria. Por esta razão, é absolutamente necessário, primeiro, analisar as suas crenças atuais e as origens das doutrinas da Igreja antes de continuar ensinando a você a mais profunda verdade a respeito da natureza, do universal e da própria natureza do homem. Para compreender completamente as origens da doutrina cristã, você deve voltar no tempo, até o começo do judaísmo, e aí encontrar as racionalizações da mente humana, que lutava para definir em palavras o que sentia intuitivamente que era a provável fonte do ser. Você que está lutando para livrar-se dos mitos passados e crenças errôneas, deve agora por si mesmo alcançar a clara percepção e compreender a fundamental diferença entre a crença da Igreja e a verdade da existência, que estou presentemente tentando explicar. Enquanto não puder discriminar a origem e a forma de suas crenças atuais, você não será capaz de liberar-se completamente das ilusões de seu condicionamento religioso passado. Você terá um pé aqui, outro lá. Uma posição perigosa para se estar.
Esse estado mental provocará um grande conflito e poderá levá-lo a abandonar a busca e voltar às antigas formas religiosas, cômodas e emocionalmente seguras, mas que não levam você a lugar algum. Portanto, tenha cuidado e não se deixe intimidar pelas ameaças de desgostar a Deus e outras condenações do mesmo gênero. As origens da crença em uma superdivindade individual. Começaremos com uma descrição das origens da crença em Deus, um nome que tem significado muitas coisas diferentes para a humanidade. Esta crença começou quando os antigos hebreus caminharam pelos desertos e se perguntaram sobre as origens da criação. Imaginaram que, de alguma maneira, a fonte da criação deveria seguramente ser um super-humano, homem, Deus, invisível e muito superior à Terra e à humanidade. Alguns dos profetas antigos estavam misticamente conscientes de que a fonte da criação estava difusa e presente, de alguma maneira, em toda a criação e que ela existia também na dimensão eterna. Porém, este misticismo não estava disponível para a mente humana comum. Você deve compreender que, apesar da aparente realidade em sua mente, de tal Deus originária de suas leituras da Bíblia, ninguém jamais vislumbrou tal super-humano, homem-Deus, em nenhuma forma, exceto, quem sabe, Moisés, que afirmava tê-lo visto em um arbusto ardente e que disse que ele se descreveu como "Eu sou o que sou". Tudo o que se sabe deste Deus super-humano é derivado das leituras de descrições pitorescas de Deus, dadas pelos profetas durante sua permanência na Terra. O fato de que os religiosos se voltam apenas aos antigos para citar sua verdade, uma vez que eles não podem acreditar que Deus é verdadeiramente real, eterno e igualmente capaz de falar com as pessoas nos dias atuais desta era, mostra o quanto são ilusórias as crenças religiosas. Seus líderes religiosos têm pânico de qualquer crença que não combine com as antigas. Eles nunca consideram ou têm medo de considerar que talvez o conhecimento espiritual dentro da dimensão terrena seja evolutivo. Quero que você veja que um tecido de crenças, uma mescla de racionalização e crenças, foi forjada para criar uma rede de segurança mental emocional com a qual é possível envolver e prender as mentes e os corações das pessoas. Tudo o que se ensina às pessoas na fé cristã é baseada na emoção e se origina no ouvir dizer, derivações de antigas narrações de minha vida e morte na terra. Mesmo assim, acredita-se nelas fanaticamente. Os cristãos aprendem que Deus é amor e é consciente de seus pecados. Deus castiga, disciplina, premia os bons e envia desgraça aos maus. Esta é uma exata descrição da atividade e da consciência humana. Os cristãos aprendem que eu, o Cristo, na pessoa de Jesus, morri pelos pecados do mundo. Fui o Cordeiro de Deus sem mancha, sacrificado para pagar o preço dos pecados humanos. Eu fiz o supremo sacrifício de mim mesmo para cumprir esta estranha façanha de pagar pelos pecados através dos tempos. Eu novamente entrei em meu corpo, depois da morte, pela crucificação, e apareci muitas vezes em meu corpo para confortar e ensinar a meus discípulos enlutados. Eu até ingeri comida durante minhas aparições. Após 40 dias, elevei-me fora da vista de meus discípulos, alçando meu corpo aos céus. Como, perguntei na carta 3, o que eu faria com um corpo humano no céu, na vida mais além? Eu disse em minha última ceia que meus discípulos deveriam recordar aquela última refeição com eles, partindo o pão e passando-o um a um, e que deveriam beber da mesma taça de vinho e recordar que meu corpo foi crucificado e meu sangue derramado para trazer a eles a verdade do ser.
Entretanto, este evento se converteu em uma estranha crença, na qual, com pompa e cerimônia no altar, meu corpo é transferido às hóstias que os fiéis devem engolir com a devida reverência. Meu corpo, que bem faria meu corpo, espiritualizado ou não, para aqueles que comungam? Você percebe como a mente pode ser condicionada a aceitar bobagens ilógicas que perduram há 2000 anos, porque têm sido sustentadas por uma grande hierarquia de papas e cardeais, vivendo em palácios imensamente ricos e mantidos com grande pompa terrena em cerimônias prestigiosas? E vamos parando por aqui. Aqui Jesus vem nos ensinando a olhar para as nossas crenças, aquilo que aprendemos por gerações e gerações e simplesmente aceitamos sem questionar. Temos aceitado tantas coisas a respeito de nós mesmos e isto é o que nos atrapalha de ver a nossa realidade, a nossa unidade com nosso Pai, a nossa perfeição divina em espírito. Somos muito mais do que esse corpo. E aqui ele começa a nos convidar a olhar para todas estas crenças. E logo estaremos juntos para continuarmos a leitura desta carta.